Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você paz e luz e que a alegria seja uma construção em seu viver. Hoje agradeço de coração todos os participantes do canal, com a inscrição, com a crítica, com a curtida, com a descurtida e assim por diante. Vamos que vamos, pois a vida continua. Hoje o tema é: quem é o semita na história? Segundo Figueira, o semita, enquanto raça, etnia e povo, tem como principal legado um conjunto linguístico de alguns povos que vivia na antiga Mesopotâmia, entre os quais se destacam, por exemplo, os fenícios, os babilônicos, os arameus, os assírios, os hebreus e os árabes, que compartilharam historicamente das mesmas origens culturais e originárias. Para alguns estudos, a origem da palavra semita se encontra numa expressão do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quando o mesmo se refere à linhagem dos descendentes de Sem, filho de Noé. Na visão do texto bíblico, entre os semitas se encontrava os elamitas e os lídios, que não pertenciam à etnia dos semitas. Todavia, o texto bíblico deixa muito claro que os cananeus, filhos de Cã, povo de língua semítica. Ou seja, o texto bíblico, no fundo, relata que as línguas semíticas estão incluídas na família camito-semítica. De acordo com a geografia, o espaço territorial ocupado no início pelos povos semitas era uma extensão contínua que compreendia parte do Oriente Médio, limitada ao norte pelas cordilheiras Taurus e Antitauro, a leste pelo Planalto Iraniano, a oeste e ao sul pela costa árabe do Mar Vermelho e do Oceano Índico. Um pouco mais abrangente, ou seja, um pouco maior daquilo que os historiadores chamam de Mesopotâmia, ou seja, a região entre os rios Eufrates e o rio Tigre. Na visão da história, em consequência das migrações, das guerras, dos impérios e das diásporas, não se pode falar de um único grupo étnico vinculado ao semita, ou seja, de um grupo semítico homogêneo, único e total, pois no fundo existe uma diversidade de modelo étnico-racial muito diferente e predominante, com algumas disparidades, como, por exemplo, armenoide, branco, mediterrâneo oriental. Porém, apesar de uma política seletiva, proibitiva entre alguns grupos semíticos, alguns estudiosos afirmam que a miscigenação com outros povos na história vai modificar, em muitos casos, alguns traços culturais e étnicos. Conforme Phileas Moser, entre os semitas existem os monoteístas e os politeístas.
No processo histórico, os monoteístas saíram vitoriosos. Desse modo, os semitas são responsáveis pelas 3 grandes religiões monoteístas do mundo atual. Assim, os hebreus criaram o judaísmo, cimentado no chamado de Abraão, o pai da fé. Os árabes criaram o islamismo a partir da promessa feita a Ismael, filho de Abraão, e realizado pelo profeta Maomé, que instituiu o culto ao Deus Alá. Ainda neste contexto dos semitas, a promessa feita a Abraão vai proporcionar o nascimento do cristianismo, um tipo de religião universal que acredita em Jesus como Salvador. Nesse sentido, os semitas, no contexto histórico ou da história mundial, criaram a Bíblia, o Âncora ou Corão, que é o livro dos muçulmanos, e a religião monoteísta, ou seja, a religião que acredita num único sagrado, num único Deus. Enfim, apesar da existência de um conjunto de povos semitas, no fundo os árabes e os hebreus são os que mais destacaram, ou são os que mais destacam na linhagem semita no mundo atual. Isso tudo associado à história política, à história religiosa e também à organização dos povos hebreus dentro do capitalismo, que colocou os judeus em evidência no mundo contemporâneo. Uma coisa é certa, a palavra semita tem uma origem fundada no livro do Gênesis. É isso aí, estamos abertos para perguntas e até breve. Dê um joinha e aquele abraço.